Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre low carb para diabetes tipo 1. Alguns médicos, por falta de conhecimento mesmo, por falta de experiência, tanto com low carb como com diabéticos tipo 1, às vezes tem receio de utilizar essa estratégia nutricional que é sensacional para o controle do diabetes, que inclusive é validada pela American Diabetes Association, que é a ADA, e na Inglaterra também, para o tratamento do diabetes. Mesmo diabetes tipo 2, alguns médicos têm muito medo de utilizar low carb como estratégia, o que eu acho engraçado. Para não falar na outra coisa, eu acho engraçado. Mas hoje eu vou focar no diabetes tipo 1. Eu trabalho com diabetes há muitos anos, então eu tenho 20 anos de formada. Eu comecei no ambulatório de diabetes tipo 1 do Hospital das Clínicas do UFMG em 2012. Durante a minha residência em 2011, em 2002 eu estava lá como residente, depois eu fiquei como preceptora, como professora do ambulatório de diabetes tipo 1 por 2 anos. E o que eu vi foi um descontrole muito grande dos pacientes, mesmo com orientação nutricional, farmacêutico, ambulatório multidisciplinar sensacional, orientando contagem de carboidrato, explicando tintim por tintim, sendo obcecados assim mesmo. Os pacientes, muitos, mais da metade não tinham um bom controle. Isso me deixou um pouquinho frustrada, né? Porque eu estava seguindo as recomendações do guideline. E a dieta para o diabético, né, como recomendação do guideline, era 55% de carboidrato. E para mim estava tudo bem. E o problema eram os pacientes que não seguiam e comiam errado, ou que não sabiam usar insulina, ou que mentiam, né? Então, assim, que é o que a gente aprende, né? Ah, não, esse paciente foi mentira, não é possível, ele não está seguindo a dieta, tem alguma coisa errada. E aquilo me frustrava muito, porque eu tinha pacientes que iam muito bem, pacientes que não iam, e pacientes que diziam, doutor, eu estou fazendo tudo que a senhora mandou. E cada dia eu fico de um jeito, eu não sei porquê. Depois que eu saí, que eu comecei a trabalhar com low carb, aí eu comecei a trabalhar no hospital universitário, no qual eu era preceptora também, e eu atendia os pacientes que amputavam, e eu via os pacientes comendo aquelas comidas de hospital, né, e pão, fruta, que eles teoricamente são para o diabético, né, que vem. Aquilo me incomodava, porque eu que controlava as glicemias no hospital. Então, eu via a glicemia durante todo o dia, eram 5, 6 glicemias diárias, e eu via como que aquela dieta, por mais que eu corresse atrás, e diariamente eu chegava às 6h30 no hospital, para mudar as insulinas, mudar a relação, tentar melhorar, para que o paciente tivesse uma boa evolução, porque a gente sabe que a glicose alta numa internação piora o prognóstico, né? Aumenta a mortalidade, aumenta a infecção, piora a resposta às infecções, piora a cicatrização. Então eu tinha muito cuidado com aqueles pacientes, e mesmo assim eu via como era difícil. Quando eu conheci a low carb, eu entendi, né, que realmente, quando eles falam, no batata doce tem um baixo índice glicêmico, batata doce pode, arroz integral, isso não é verdade, né? Quando um diabético olha o que acontece com a glicose dele, quando a gente põe um sensor, a gente vê que a glicose explode, e o paciente fica naquela montanha-russa da glicemia, e isso não é bom, porque a variabilidade glicêmica está associada a desfechos ruins, arritmias cardíacas, mortalidade cardiovascular, neuropatia. Então, não vale a pena viver na montanha-russa. E quando a gente olha, né, o padrão do paciente diabético, a gente vê que é ilusão achar que a gente está controlando só porque a gente corrigiu aquela glicose alta com um pouco de insulina. Que, na verdade, a glicose nunca chega a cair o tanto que você quer, e depois ela volta a subir. E o paciente com isso está comendo carboidrato e está achando que está fazendo a coisa certa. E a glicada fica alta. Então, hoje a gente sabe que 80% dos diabéticos tipo 1 estão mal controlados no mundo, incluindo países de primeiro mundo. Muito ruim, né? E no Brasil não é diferente. E são muitas variáveis que fazem com que o controle do diabetes seja ruim, incluindo a aplicação da insulina, né? Então a gente sabe que 15% das aplicações estão usando a técnica correta. E mesmo com a técnica correta, pode haver uma absorção 25% maior ou menor daquela insulina. Isso sem contar, né, com as lipodistrofias, né, que é quando o paciente aplica muito no mesmo lugar, e aí fibrose ali, que é o que a gente chama da lipodistrofia, aqueles nódulozinhos, a absorção ali não dá nem para imaginar o que é, porque é totalmente errática, né, sem contar com isso. Daí a gente vai olhar, a gente come carboidrato, mas a gente conta aquele carboidrato e aplica insulina para aquele carboidrato. Só que os rótulos não são verdadeiros, né, a Anvisa permite uma variação de 20% para mais ou para menos, no que está descrito no rótulo, na quantidade de carboidrato. Complica um pouquinho, né, gente? Então, aí começam os erros, né? Então, quanto mais carboidrato você come, mais insulina você aplica, maior o erro, maior a possibilidade de erro. E por isso que hoje você faz uma coisa, dá um valor.
Amanhã você faz a mesma coisa, dá outro valor. Porque hoje você comeu um lote daquele produto com carboidrato e estava certo, amanhã não estava. Já é outro lote, né? A variabilidade já foi 20% a mais, a glicose sobe, ou 20% a menos, a glicose cai. É muito complicado a gente pensar assim. E a minha experiência no consultório com pacientes que fazem low carb é sensacional, porque eles comem pouco carboidrato, eles comem mais proteína. A gente utiliza uma insulina para cobrir a proteína, que é a insulina regular, e a gente utiliza as insulinas ultra rápidas, né? Que pode ser a Novorapid, a Glulisina, que é a Pidra, né? E a gente pode usar uma Log, né, que é a Lispro, ou a Fiasp, né, que é uma parte mais rápida, para contar carboidratos e para correção de glicemias elevadas. Então ele vai usar 2 insulinas para comer, né, se necessário, e vai usar uma basal, que é a insulina basal que ele vai usar, que vai ser a Tresiba, que vai ser a Tugel, ou que vai ser a Lantus, né, e por aí vai. Geralmente a gente utiliza essas para ter uma estabilidade maior da glicemia ao longo do dia. Com isso, o paciente tem um controle muito melhor. Um paciente que usa bomba de insulina, ele também conta proteínas, né? Ele sabe disso. Então a gente sabe que da proteína ingerida, mais ou menos a gente calcula que 50% vai virar glicose. A gente utiliza essas relações na contagem. E a gente ensina isso para os pacientes. Com o tempo, e os pacientes comendo pouco carboidrato, a gente consegue uma redução de 80% da insulina basal do que ele usava antes. Isso depende muito se o paciente era bem controlado ou não, mas é possível uma redução. Com isso, fica mais barato também, você consegue usar uma insulina basal melhor. Como o paciente come pouco carboidrato, às vezes a insulina ultra rápida nem é necessária, porque às vezes não vai precisar usar, mas ele pode utilizá-la para contar o carboidrato. Quando ele quer comer carboidrato no aniversário, vai furar a dieta, ele tem essa opção, ele utiliza ela para contar, para correção. Mas quando a gente vê que uma pessoa sai disso para isso, não entendo como que alguns médicos podem achar que isso seja ruim. Alguns médicos acham que dieta low carb pro diabético pode causar cetoacidose, mas isso é um desconhecimento da fisiologia mesmo, porque a dieta cetogênica, por exemplo, ela causa uma cetose nutricional. A dieta para o diabético tipo 1, ela não é necessariamente cetogênica, ela é mais hiperproteica. O paciente pode sim, vai comer entre 30 a 50 gramas de carboidrato, depende do paciente. A gente utiliza aquilo que é necessário para ter um bom controle. Eu tenho pacientes utilizando 50 gramas de carboidrato ao dia, eu tenho pacientes atletas que usam um pouco mais, mas com um bom controle do diabetes, é muito individual. E aí o que acontece? Você come muito mais proteína do que gordura, porque proteína é mais fácil de contar. Então não é uma dieta cetogênica típica, como a dieta da epilepsia, como a dieta que seria para o câncer, para enxaqueca, para endometriose, não, é diferente. Então, Janaína, mas nossa, isso é muito complicado. Não, não é complicado para quem não conhece. Para quem trabalha com isso há muitos anos, não tem nada de complicado, é uma coisa corriqueira. A gente reduz o carboidrato gradualmente para o paciente conseguir ajustar as insulinas. Eu faço isso diariamente com o paciente, eu tenho uma equipe multidisciplinar, com enfermeira, com nutricionista, né? A gente trabalha nesse estilo. Quando o paciente finalmente encontra o low carb, aprende a controlar a glicose, aprende o que cada alimento tem de efeito na alimentação dele, aprende que atum tem um efeito, que peito de frango tem outro, que as proteínas, né, os alimentos são diferentes. E aí ele consegue ter liberdade, ele consegue ter previsibilidade. E isso com crianças também. Então as crianças, elas têm um controle com suplementação diferenciado, elas têm endócrino pediatra que acompanha junto comigo, mas tem muito melhor o controle do diabetes. E assim, elas crescem, porque não tem nada que piore o crescimento de uma criança diabética do que uma glicada de 9, uma glicada de 10, que é o que a gente mais vê, né? A meta hoje para pediatria é 7,5. 7,5 não é normal. Uma glicada normal é de 4,8, 5, 5,2. Os pacientes que fazem low carb, eles conseguem chegar numa glicada normal. Eu tenho vários pacientes com glicada de 6, 5,7, sem hipoglicemia, né? Porque hoje um diabético que come muito carboidrato, usa muita insulina, geralmente para ele ter uma glicada tão baixa, ele vai ter hipoglicemia. O risco é maior. Quando você come pouco carboidrato e usa pouca insulina, tem uma variabilidade glicêmica menor, você vai ter uma glicada mais baixa sem tanta hipoglicemia. Não é isso que a gente quer para as nossas crianças, para os nossos diabéticos tipo 1? Janaína, então você está falando isso, você devia, então prova isso, faz um estudo, né? Posta, publica. Então a gente publicou o nosso protocolo de estudo do B-Diet, que é um protocolo de doutorado da aluna Amanda Felizato, que é uma aluna de doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou co-orientadora, a Gisele Furô é orientadora dela.
E a gente está fazendo agora esse estudo com diabéticos tipo 1 e low carb. O protocolo está publicado em revista indexada. Vou mostrar para vocês a capinha, né, do estudo. E a gente já tem alguns resultados, já está em andamento, já tem alguns pacientes sendo acompanhados com excelente evolução. E em breve a gente vai ter esses resultados para mostrar para vocês, né, com a tese de doutorado dela. Mas também eu trouxe aqui algumas pessoas, alguns diabéticos tipo 1, que fazem acompanhamento comigo há algum tempo já, para que vocês ouçam, né, com as palavras deles, o que eles têm a dizer sobre a experiência deles. Então, são diabéticos tipo 1 que fazem low carb já há algum tempo, há um bom tempo, e vão trazer para vocês um pouquinho do que eles têm para contar, tá bom? Beijinho, vou deixar vocês com eles. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia low carb na minha vida. E não vou fazer aqui comparativos, né? Porque cada um é cada um. Mas hoje eu estou com 4 anos que eu estou nessa estratégia. E o motivo da minha decisão, basicamente, foi em função de que, na medida eu estou hoje com 13 anos aproximadamente, que eu sou diabético tipo 1, descobri já tarde, né? Eu com o H1C aí de 12,5 naquela época. E todo o trabalho que foi feito nesse período, eu cheguei aos 7,5 de H1C, 8, e nada mudava isso, nada mudava. Até que surgiu a estratégia low carb na minha vida, orientada pelo meu nutricionista, pelo meu endócrino, né? E posteriormente até pela minha cardiologista. Então hoje eu tenho alguns números incríveis. É a história do foco na saúde e não o foco na doença. Então, assim, o que eu espero, eu vou citar alguns pequenos números para vocês verem. Na verdade, não são pequenos, são grandes números, né? Porque são resultados incríveis. Eu me orgulho muito disso, desses profissionais que me ajudam, tenho muita saúde, cada vez mais saudável, energia que não falta, energia para trabalhar, para pedalar, para pensar, né, para realizar. Então, olha para vocês verem, né? Quando eu descobri a diabetes, né, eu tomava, pra você ter uma ideia, 46 unidades de insulina. Só de basal eram 28. E mais rápida, etc. Então, assim, 46, sabe, pessoal? Hoje eu tomo de basal de 28, caiu para 9. 68% de redução de insulina. A rápida caiu de 18 para 7. Hoje eu acrescento regular por causa da proteína, né? Que eu tenho uma alimentação low carb. E no total, essa redução de insulina é da ordem de 52%. É aquela história, né, das leis dos pequenos números do Dr. Bernstein. Menos insulinas, menos hipoglicemias, menos probabilidades delas ocorrerem, né? As variações são muito menores, que elas causam tanto mal quanto a média, a gente sabe disso, né? Pelo lado menor é esse. Pelo lado maior, pelo lado bom, né? Também a gente pode falar total autocontrole da autodiabetes, mais liberdade e segurança para fazer, para comer, para alimentar, né? E o foco, né? O foco na saúde e não na doença. Eu hoje tenho uma alimentação da ordem de 25% de carboidrato, né? Como da ordem de 70 gramas por dia de carboidrato. E o restante aí, 40 de proteína, 35 de gordura. Então, uma alimentação bastante tranquila, saudável, fácil de fazer, comida saudável, comida feita em casa, longe das prateleiras de produtos industrializados, né? Quanto menos ingredientes, melhor, né, gente? Não precisa de rótulo, na verdade é essa. Então, assim, hoje eu tenho já há mais de um ano, gente, eu tô com um H1C de 5,7. Sem esforço, né? Lipoproteína, né? A POA-B, né, da ordem de 0,7, né? Uma coisa incrível que acontece também, meu testosterona subiu, dobrou. Tenho testosterona quase super alto, quase 1000, né? Que na época ele não era normal, mas era em torno de 500. Então, assim, só para vocês terem uma ideia do que
do que isso me proporciona, né, de energia, né. Então, assim, o que eu poderia dizer para vocês, né, a creatinina abaixo de 1, né, relação de triglicérido com HDL, 1. Então não tem, assim, são fatos. Quanto a fatos, não tem o que argumentar ou, né, o que questionar. Eu vejo isso e estou fazendo essa abordagem aqui porque a gente vê tanta gente sem vivência querendo falar. Existe uma frase, eu sou da área de gestão, existe uma frase assim: nunca se discutiu com tanta profundidade o que não se conhece nem superficialmente. E é o que a gente vê. Falam-se com maior tranquilidade, mas sim a responsabilidade com aquilo que tem. Então, é um pouco perigoso, né? Então fica aí o meu depoimento. Eu espero que essa minha relação com a low carb, uma experiência de sucesso, né, ela possa ajudar a vocês aí, a quem estiver vendo esse vídeo, a refletir sobre hábitos, alimentação e vida de fato saudáveis. Mas não esqueçam, a primeira escolha disso aí é você saber com quem você vai se orientar. Essa talvez seja a principal e a primeira escolha que você deva fazer. Então, busque um baita profissional, um bom profissional, alinhado com aquilo que você quer. Não adianta você procurar alguém que é contra, você tem que procurar alguém que te ajude. Procure resultados, procure informações, né? E vá em frente. Até. Meu nome é Priscila Gontijo, eu tenho 41 anos e tenho diabetes tipo 1. Eu vim deixar aqui meu depoimento sobre como a estratégia low carb impactou na minha vida e o quanto ela transformou o meu controle com a diabetes, né? Eu tive um aborto com 37 anos, um aborto espontâneo, porém a falta de um controle da glicemia, que todo diabético passa por isso, a falta de uma estratégia de uma alimentação que realmente conseguisse estabilizar a glicose, diminuísse a quantidade de carboidrato, de açúcar de uma alimentação que o diabético precisa, me fez ficar muito vulnerável para uma gravidez, que todo mundo sabe que não pode correr esse risco. Então, depois de passar por muitos endócrinos, eu fui atrás da estratégia low carb, que me foi uma bênção, me proporcionou uma gravidez extremamente saudável, tranquila, né? Minha filha nasceu de parto normal, eu apenas engordei 6 quilos durante a gravidez, tive um acompanhamento perfeito, a minha glicemia ficava estabilizada entre 80 e 120. Foi assim algo muito, muito importante para mim, foi um marco mesmo, uma virada de chave na minha vida, e eu acredito que para todo diabético conseguir esse controle é praticamente renascer de novo. Então eu vim aqui deixar esse recado para que não tenham medo, para que busquem o conhecimento, médicos profissionais competentes que estudam, que são especializados na diabetes e nas estratégias de tratamento que são direcionadas para ela. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É um pouquinho, né? Para vocês terem uma ideia de como que a gente está fazendo um trabalho bacana. Quem tiver interesse, tá aí o Instagram, Be Diet Project, basta entrar em contato pelo direct. É um protocolo de 6 meses. Então, vale a pena, dá para mudar a vida de muita gente, né? Compartilha esse vídeo com todo mundo que você achar que pode se interessar. E até com médicos que talvez, porventura, né, por falta de conhecimento técnico sobre o assunto, ou porque realmente a gente na faculdade não aprende, existe um medo, né, do tabu da low carb, eles acham que é ruim para a saúde, né? Não sei, assim, realmente... na Inglaterra já se adota low carb para diabetes tipo 2, por exemplo, até no SUS deles, né, na saúde pública deles. E a ADA já reconhece a low carb para tratamento do diabetes desde 2019. Então, acho que a gente está precisando se atualizar um pouquinho mais, perder o medo, ter mais experiência clínica, né? E realmente, para quem não sabe manejar as insulinas adequadamente,
essa estratégia é diferente, ela requer um conhecimento técnico especializado e requer também o conhecimento da low carb, dos protocolos de insulina para low carb, que são diferentes, são cálculos diferentes, a gente usa insulina diferente para proteína, né? Mas vocês estão vendo aí que sabendo usar, sabendo fazer com as pessoas corretas, é uma estratégia muito interessante. Então, um grande abraço.